em Cristo Jesus. Cabala prática sem mistérios. Obra de Meg G. Whitehouse. Capítulos 8, 9 e 10. Capítulo 8. A Cabala e a Bíblia. A tradição nos conta que a Cabala, então chamada de conhecimento, foi ensinada primeiro a Adão e Eva quando deixaram o Jardim do Éden. Seu conteúdo estava descrito no que ficou conhecido como o Livro de Razi. Embora provavelmente isso se refira a um ensinamento oral ou a uma inspiração revelada pelo arcanjo Raziel, cujo nome significa Segredos de Deus, já que nenhum dos nossos primeiros pais sabia ler ou escrever. Acredita-se que era um guia para todo conhecimento celestial e terreno, e que ajudaria a humanidade a se aperfeiçoar e a retornar ao paraíso. A Cabala surgiu provavelmente como uma maneira de explicar a origem da criação para pessoas sem conhecimento científico. Certamente se baseava na observação de padrões de movimentos planetários e nas características dos elementos primários fogo, ar, água e terra, e também por inspiração direta. A teoria do Big Bang, que afirma que o universo explodiu do nada, é um reflexo exato do ensinamento cabalístico de que Deus precisava criar um espaço vazio em seu ser absoluto para iniciar o processo da criação. Esse recuo para criar espaço é conhecido como Tzimtzum. O ensinamento diz que a luz foi derramada no espaço, ou no ventre cósmico, num padrão de expansão e contração, criando a matriz original da árvore da vida. Era necessário haver dualidade para que a luz fosse contida. Do contrário, teria fluído eternamente se forma. A razão por trás da criação é explicada como o desejo de Deus de contemplar a Deus, ou em palavras mais modernas, Deus desejando dar à luz um bebê, um reflexo de si próprio que poderia vivenciar a existência física, emocional e espiritual em vez de apenas conceitual. A árvore da vida representa a imagem do bebê divino conhecido como Adam Kadmon, o homem primordial. Cada ser humano é uma célula do corpo de Adam Kadmon e cada um de nós está numa jornada em busca da perfeição. Quando todos alcançarmos o que desejamos ser, o bebê divino nascerá e o propósito da criação estará concluído. O que acontecerá a seguir está além de nossa compreensão. O Adam Kadmon tem sido chamado há muito tempo pelos místicos de unigênito Filho de Deus. Os cristãos deram esse título a Jesus de Nazaré, que representava o ser humano perfeito na Terra. A diferença é que a Cabala ensina que todos podem, e eventualmente irão, alcançar o mesmo nível de consciência de Jesus, enquanto o cristianismo prega que Jesus é o único Messias. O primeiro ser humano a alcançar a perfeição, de acordo com o ensinamento místico, foi Enoque, que é citado brevemente no livro de Gênesis e que agora vive, metade humano, metade anjo, como Metatron, no mais alto dos céus. Os ensinamentos cabalísticos se expandiram através dos ensinamentos do Antigo Testamento. Por exemplo, as histórias dos patriarcas e matriarcas, heróis e heroínas representam cada sefira na árvore da vida. A Cabala era conhecida por grandes rabinos, incluindo os rabinos judeus Hillel e Gamaliel, sendo o último suposto mestre de São Paulo. Capítulo 9. A Cabala na história. Como a Cabala é uma tradição oral que vem sido mantida oculta aos olhos do público, é uma tarefa complexa traçar sua história, mas sabe-se que diversos cabalistas renomados ensinaram e desenvolveram esse sistema. Um dos mais conhecidos é Salomão Ibn Gabirol, um autor e místico que viveu no século XI. A partir da Idade Média, muitos livros foram escritos sobre a Cabala, a maioria era de pequenos estudos sobre algum aspecto da árvore da vida. Ibn Gabirol escreveu poesia e prosa, incluindo o famoso Keter Ma, culto que descreve a Sefirot e expressa a majestade de Deus e as lutas da humanidade para dominar seus instintos mais básicos. O poema tem 40 estrofes, 4x10, que é o número de Sefirot nas 4 árvores da vida que compõem a escada de Jacó, o diagrama cabalístico do universo. A parte confessional do poema ainda é usada como oração no Yom Kippur, o dia da expiação dos judeus. Outros livros influentes incluem o Tomer Devora, a Palmeira de Débora, de Moisés Cordoveiro, escrito no século XVI, e o Sefer Yetzirah, o livro da formação, que provavelmente foi escrito no século X, mas pode ter até 2000 anos.
Sua autoria é incerta e o livro fala principalmente sobre a numerologia do alfabeto hebraico. Na época medieval, os judeus que estudavam gematria buscavam padrões numéricos na Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Como há 22 caminhos na árvore da vida, cada número possui um significado específico relacionado aos atributos da combinação da sefirot da árvore às quais o respectivo caminho estava ligado. Provavelmente o livro mais famoso sobre a Cabala ainda em uso é o Zohar, que significa Livro do Esplendor. Assim como com Sefer Yetzirah, há uma grande discussão sobre a origem desse livro. Alguns acreditam que foi escrito no século II da Era Comum e outros afirmam que data da Idade Média. Sua primeira publicação surgiu na Espanha, no século XIII, feita por um escritor judeu chamado Moisés de León, que dizia ter encontrado dezenas de textos antigos escritos por um rabino do século II chamado Simão Bar Yochai em uma caverna em Israel. O livro se refere a incidentes históricos que aconteceram depois do século II, mas alguns dizem que são apenas previsões do estilo de Nostradamus. O Zohar é uma interpretação mística do Talmud, que, por sua vez, é um comentário dos primeiros 5 livros bíblicos. Existe um ditado antigo sobre a nação judaica: 2 judeus, 3 opiniões, que reúne o Talmud, o Zohar e outros textos judaicos. A essência do judaísmo, especialmente o judaísmo místico, é o debate constante. Tudo deve ser examinado, e interpretações novas e aperfeiçoadas são sempre possíveis. Disse que a Cabala só pode ser realmente estudada por meio de debates, e isso é verdade. Por ser uma estrutura na qual fundamentamos nossa vida, é constantemente. Capítulo 10. Como interpretar a árvore da vida. A Cabala, como um todo, se fundamenta no diagrama da árvore da vida. Nós já vimos rapidamente seus 3 pilares, mas antes de começarmos a abordar o que ela significa, precisamos decidir como a interpretaremos. A árvore é a imagem do ser humano perfeito. Pode-se dizer que é a imagem de Cristo ou a imagem de Deus. A tradição cabalística diz que é a imagem de Adam Kadmon, nome dado ao ser primordial. Essa é a origem da frase: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Várias tradições cabalísticas ensinam que você deve enxergar a árvore como se esse ser humano perfeito estivesse de frente para você. A Cabala cristã ensina que devemos ver a árvore da mesma maneira que se admira uma imagem de Jesus Cristo. Outros dizem que é como se olhássemos para um espelho. Você está vendo nela seu reflexo aperfeiçoado. Entretanto, a tradição mais antiga ensina que você na verdade olha para as costas do ser humano aperfeiçoado. Dessa forma, você pode dar um passo à frente e para o interior do diagrama. Você está penetrando em seu próprio ser divino. Vista dessa forma, a árvore explica a frase bíblica: ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Êxodo 33,20. Como somos feitos de energia ligada diretamente à fonte, teríamos que nos desconectar e nos separar de Deus para vermos sua face. Existe uma frase similar no budismo: se você encontrar Buda pelo caminho, mate-o, o que significa que você é Buda. Buda está em você. Então qualquer representação externa significa separação.